Olá, gente, boa noite. Que alegria estar aqui para mais uma live do Papo de Fé, com o coração sempre transbordando de alegria. Queria desejar para vocês uma noite de paz, de alegria, de bênção, que você possa dormir bem, descansar, depois de tudo que o Senhor vai derramar sobre a tua vida nessa live. Hoje é noite de resposta, hoje é noite de conserto, hoje é noite de cura, hoje é noite de milagre, hoje é noite de transformação, hoje é noite do Senhor falar contigo, do Senhor te moldar, te lapidar, te transformar, no nome de Jesus. Que você possa sair dessa live diferente da forma que você entrou. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Marise, pastora Raquel já está aqui com a gente, nossa convidada mais que especial. Vou chamar bem rapidinho, daqui a pouquinho já vou chamar a pastora Raquel Prado. Enquanto isso, vocês vão chegando. Tanise, minha amiga linda, que bom te ver aqui. Um beijo. Viviane, seja bem-vinda. Gente, vamos chamando todo mundo, porque a nossa live de hoje, olha, de aquecer o coração. Pastora Raquel já esteve aqui conosco e olha, foi do céu. Aliás, eu brinco, eu digo que foi céu baixinho, baixinho, assim, a presença de Deus foi demais, gente. Transbordou aqui na live, foram muitos testemunhos e hoje a pastora Raquel está de volta para ministrar os nossos corações, as nossas vidas. Então, compartilha essa live com pelo menos aí 5 pessoas. Interajam com a live, disparem coraçãozinho, façam tudo que vocês puderem, mandem comentários para o Insta entender que essa live é relevante, né? E que ele possa avisar para o maior número de pessoas que a gente está ao vivo também. Gente, olha, enquanto vocês estão chegando, boa noite para vocês que estão entrando. Jaquezinha, linda, te amo, amiga. Estamos aqui firme e forte. Gente, enquanto vocês estão chegando, eu queria compartilhar rapidinho um texto com vocês, um texto curtinho, são 2 versículos, mas que tem ardido no meu coração. Vocês sabem que sempre que a gente começa a live, eu gosto de conversar um pouquinho com vocês, compartilhar algo com vocês. E hoje o Senhor colocou no meu coração o Salmo 125, versículos 1 e 2. E lá diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Algumas traduções dizem permanece para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Amém. E eu comecei a refletir um pouco sobre o monte de Sião. Eu não vou entrar em detalhes, não vou falar de teologia aqui, só quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo mesmo. E eu observei que frequentemente o monte de Sião é citado na Bíblia, é usado como uma figura de habitação de Deus e da estabilidade das promessas e da aliança do Senhor. Frequentemente a Bíblia fala desse lugar onde a gente pode descansar seguro, onde a gente encontra Deus, onde a gente sente a presença de Deus. E eu acho lindo quando a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu sei que a gente passa por lutas, eu sei que a gente passa por dores, por perdas, por dificuldades, por desafios. Eu sei que a gente enfrenta tantos gigantes ao longo, do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. Mas a gente precisa permanecer. A gente precisa ser como um monte de Sião, revestido da presença de Deus, transbordando da presença de Deus. A gente precisa ser um ambiente onde a presença de Deus se manifesta. A nossa vida precisa exalar o Senhor, apesar de toda dor, apesar de toda luta, apesar de toda dificuldade. A gente precisa permanecer, estar firme. A gente pode chorar, mas a gente não pode viver chorando. A gente pode se cansar, mas a gente não pode viver cansado. A gente pode se deparar com lutas, com dificuldades, a gente pode até se abater, mas a gente não pode viver abatido. A gente precisa permanecer. A gente precisa estar de pé, firme, inabalável com a presença do Senhor. A gente precisa ser assim.
E só quem confia em Deus é assim, porque quem confia em Deus não vive pelo que vê, vive pelo que crê, não anda por circunstâncias, não é movido por emoções, por sentimentos, não, 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 nada disso, por vozes contrárias, não. Quem confia no Senhor permanece, porque o seu coração está nele, vive pelo que crê, e a gente precisa ser assim. Ai, Babi, mas você sempre fala isso, eu sempre falo isso, sabe por quê? Porque isso é uma verdade na minha vida. E a boca fala do que o coração tá cheio. É isso que me mantém de pé no dia mal. É isso que me faz avançar mesmo quando a minha vontade é desistir. É isso que me faz permanecer firme, inabalável, mesmo quando a vontade que a gente tem é de deixar tudo para trás. Eu sou como você, somos humanos, entre eu e você não há diferença alguma. Mas o que nos une, o que nos conecta é o nosso posicionamento diferente, diferenciado diante de lutas e diante de adversidades. Essa é a diferença entre o justo e o injusto, o que crê e o que não crê. A gente precisa fazer essa diferença, entende? Confiar, confiar. Obedecer é um ato de confiança. Você permanecer firme é um ato de confiança. Quem conhece o Senhor, quem confia no Senhor, permanece. Assim como o monte de Sião, permanece para sempre. É inabalável, é indesistível. Ainda que esteja rastejando, avança. Porque sabe que não foi chamado para parar, mas para avançar. No nome de Jesus. Eu queria que a gente orasse agora para chamar nossa pastora linda, maravilhosa, cheia de Deus. Que eu tenho certeza que o Senhor vai conectar tudo isso que está sendo ministrado aqui com a palavra dela e você vai sair daqui totalmente transformado no nome de Jesus. Amém. Vamos orar então para começar oficialmente a nossa live. Renatinha, Deus te abençoe, minha linda. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos dizer, Deus, seja bem-vindo nessa live. Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações. Senhor, que não seja a pastora Raquel Prado a falar conosco, mas que o Senhor use a boca dela para derramar a vida sobre a nossa vida. Para que o Senhor use a boca dela, os lábios dela, para falar conosco, para trazer resposta, direção, cura, libertação, fortalecimento, coragem, ousadia, porque nós estamos aqui, Senhor, para te ouvir e nós não aceitamos sair daqui iguais, da mesma maneira que nós chegamos, Senhor. Nós queremos sair daqui diferentes, fortalecidos, alimentados, oh Deus, decididos a ter uma semana de conquista, de vitória, a não parar, a lutar, Senhor, com todas as nossas forças, sim, porque nós confiamos em Ti e sabemos que nós cremos num Deus que agindo, um Deus que quando age não há impossíveis. Nós sabemos que há um Deus que quando está à nossa frente, o inferno tem que bater em retirada para a gente passar. No nome de Jesus. Deus, toma a liberdade e fala conosco. No nome de Jesus, amém. Você que crê comigo, diga amém, eu recebo, é para mim. E eu já vou chamar a pastora Raquel Prado. Recebam com muito carinho, de coração aberto, porque é boca de Deus nessa terra. Amém. Deixa eu chamar a minha amiga linda. Que orgulho, que bênção te ter aqui no Papo de Fé, minha amiga, mais uma vez. Eu amo tanto te ouvir. A alegria é toda minha. O Meu prazer Deus, é todo meu. Finalmente deu certo, né? Encontramos uma Deus data. certo. Deus é bom. Glória a Deus, é porque Deus está usando mesmo, a agenda está cheia, isso é muito bom, isso é bênção. Tem muita gente Amém. recebendo através da tua vida. Eu sei que a tua vida é tão corrida, minha amiga, e te ter aqui. Saber que, né, você conseguiu separar uma horinha do teu dia para estar com a gente é um presente. Quero te dar toda a liberdade, te amo, sabe disso, te acompanho. Eita, Deus é muito bom. Maravilhoso. Babi, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Como você sabe, quem me acompanha sabe, eu tenho por precioso toda a oportunidade que Deus tem de reverberar para a palavra dele, né? Eu creio no propósito divino e eu gostei muito, né? Papo de fé. É o papo que eu gosto. É o Eu assunto que eu também. gosto.
é o que eu me sinto bem falando, vivendo, porque é a minha vida, é a nossa vida, né? Quero já agradecer a Deus aí pela vida da Jaque, as amigas que estão entrando aí, você que entrou. E Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu quero liberar essa palavra. Confesso que eu nunca ministrei nesse texto, né? E aí eu falo que Deus faz umas pegadinhas comigo que eu levo muito a sério, né? Live para mim é culto, mas ele me dá umas palavras, umas revelações para live, e aí eu tô crendo que ele tem resposta para alguém aí, né? Tem resposta para as nossas vidas. Deus colocou para esse papo de fé uma palavra no meu coração, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos falar sobre a figueira. A figueira tem fruto. É uma palavra que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler o verso 12 ao 14, depois vamos pular para o 20. Vou, para a gente não perder tempo, vou lendo aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 12 diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Verso 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E ao que Jesus lhe disse: Tenham fé. Ao que Jesus lhe disse: Tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Que palavra, Babi! Uau! Essa? Eu pedindo a Deus uma revelação de uma palavra para a gente falar de fé, né? Algo que Deus tivesse para essa noite, para as nossas vidas. E aí o Senhor trouxe o meu coração esse texto, me fez lembrar desse texto, mas eu nunca ministrei nele. E aí eu lendo aqui, meditando, o Senhor falou algumas coisas no meu coração. O coração é no princípio de tudo, né? A palavra de Deus diz que o que fez Jesus olhar para essa árvore foi uma necessidade. E isso aqui é algo que me chama a atenção. O que fez Jesus olhar para esta figueira foi uma necessidade. Que necessidade é essa? Necessidade humana. Jesus teve fome. E quando eu olho para isso, eu vejo que muito interessante, né? Eu vejo que nas nossas vidas não é diferente. Olhares são atraídos para nós por uma necessidade. A palavra de Deus diz que Jesus agora, ele vai olhar para a figueira porque ele teve fome. E quando ele olha, ele está vendo a distância. Ou seja, essa figueira que ele avista não está perto dele, está distante. Mas distante, ele consegue ver que nela tem folhas. Então, entenda, de longe, ele tem uma necessidade, que é a fome, e ele logo avista uma figueira. E de longe ele vê que essa figueira está tomada de folha. Entenda bem, a palavra de Deus diz que se está tomada de folha, vai atrair Jesus até essa árvore, até essa figueira. Mas quando Jesus se aproxima, tendo fome, ele vai ver que a figueira só tem folha e não tem fruto. E quando ele chega e vê que essa figueira tem aparência, mas não tem a essência, não tem o que ele precisa, ele vai abrir a boca e vai dizer, vai liberar uma ordem, uma palavra. Ele vai liberar uma sentença sobre essa figueira. Ele vai abrir a boca e vai dizer, nunca mais. Ele não está dizendo por um período, ele está dizendo, nunca mais alguém coma dos seus frutos.
Olha bem, Jesus libera uma palavra por aquilo que ele não vê. A árvore não está bichada, a árvore não está doente, mas ele libera uma palavra com autoridade. Entenda bem, a aparência da árvore é de uma árvore que tem folha, mas não deu fruto. Mas nada indica que ela não dará. Mas Jesus está dizendo, nunca mais ninguém coma do seu fruto. Jesus está dizendo, você poderia produzir fruto depois, mas porque apresentou uma aparência que não é real para o agora, eu já vou declarar que a partir de agora você não vai produzir mais, porque ninguém vai comer. E isso aqui já é um dos ensinamentos que Deus nos traz nessa noite. Olha aqui, nós somos como a figueira, Israel é comparado como a figueira. E o que faz alguém olhar para nós é acreditar que em nós há algo, há uma resposta, há um direcionamento para aquilo que, para a necessidade que foi gerada nele. Entenda bem, Jesus tem fome. E por causa da fome ele vai olhar para a figueira. Só que quando ele vê folha, a folha anuncia que tem fruto, mas quando ele se aproxima, ou seja, quando ele vê de perto, quando ele sai de longe e vê de perto, ele vai ver que só tem folha. Aí a palavra de Deus diz que quando ele chega, não tem, ele libera uma palavra por aquilo que ele não vê. Nunca mais ninguém coma do seu fruto. E aí a palavra de Deus diz que não era tempo de figo. Só que olha aqui, a cultura vai dizer pra gente que algumas figueiras produziam frutos antecipados. Ou seja, poderia produzir frutos no mês de março, mas era comum, normal, natural, produzir no mês de junho. O que está acontecendo aqui? Os frutos precedem as folhas. O normal é, antes da folha, ter o fruto. Aí eu vou lembrar que no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 11, o Senhor está dando um alerta para a igreja, para os falsos profetas. Pelos frutos conhecereis. Jesus está dizendo, antes de olhar para a aparência, prove do fruto. Está entendendo isso aqui? O que está acontecendo aqui? Não é tempo de figo no tradicional. Mas se a figueira apresentou folha, está dizendo que tem fruto. E quando Jesus chega, Jesus vai ver que aqui era só uma ostentação, era só uma aparência. Por quê? Eita. Porque os frutos devem preceder a aparência. E quando Jesus chega próximo da figueira, Jesus vai olhar e vai ver que aquela figueira tem aparência. Se tem uma coisa que Jesus não gosta é de gente que tem aparência e não tem essência. Eita. Então ele vai liberar uma palavra e vai dizer o seguinte, olha, nunca mais ninguém vai comer do seu fruto. Porque Jesus está dizendo, aquilo que você aparenta atrai as pessoas. E quando as pessoas chegam, não encontram o que precisam para saciar a necessidade. Então eu já quero liberar uma palavra para alguém aí. E Jesus usa a nossa vida como exemplo. Jesus usa a nossa vida para atrair o olhar e a presença daqueles que têm uma necessidade. Eu quero liberar uma palavra e chamar a sua atenção. O mundo tem fome, o mundo tem sede. E quando eles olham para a gente, eles querem encontrar na gente o que corresponde àquilo que eles precisam. E eles não podem olhar para a gente e ver somente uma aparência, ver somente um título. Eles têm que encontrar na gente o fruto verdadeiro. A palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para frutificar. A primeira lição que a gente aprende aqui. E o que é que tem acontecido? O que é que tem rachado? O que é que tem trago facção dentro das igrejas? O que é que tem tentado banalizar o evangelho? É as pessoas terem uma necessidade e olhar de longe e parecer que é, e quando chega perto não é. E o Senhor está dizendo, antes da aparência, os frutos. Antes da aparência, a essência. Jesus quer comer e não tem comida, só tem aparência. Então o Senhor nos chamou, Babi, para frutificar. E o fruto não é para que a gente coma, o fruto é para que a gente ofereça, é para que a gente dê alimento. Tá bom, Jesus vai seguir e vai provar que Israel é essa figueira, está como essa figueira. Israel está ostentando uma aparência de santidade. Israel tem folha, mas não tem fruto. Prova, pastora, prova e prova na palavra. Marcos vai dar um detalhe, que quando Jesus amaldiçoa a figueira, e agora ele segue para onde?
para o templo. E aonde ele vai revelar. Por quê? Porque a figueira, ela não tem poder de decisão. Era só uma alegoria. Mas os discípulos estavam com ele e ele estava ensinando aos discípulos o comportamento, ensinando os discípulos como não agirem e o propósito pelo qual ele veio à terra e o propósito pelo qual ele estava trabalhando e ensinando os discípulos. O Senhor vai liberar uma palavra para a figueira: não comam mais do seu fruto, e vai entrar no templo. Quando ele entra no templo, ele prova o que acabamos de ver na alegoria da figueira. O que ele prova? Que Israel tinha folha, aparência de santo, aparência daqueles que seguiam e caminhavam sobre a lei, mas Israel não tinha frutos, porque dentro do templo estavam fazendo do templo lugar de oração, lugar de ensinar a palavra, lugar de viver milagres. A palavra de Deus diz que eles estavam fazendo covil de salteadores. Eles estavam, eles fizeram do templo um lugar de negociação. Agora o templo estava cheio de cambistas. Agora o templo estava com pessoas negociando pombas, vendendo. Jesus, quando entra no templo, ele não entra, como eu costumo dizer, com esse amor romantizado. Oh, meu querido, não venda essa pombinha aqui. Aqui é um lugar de oração. Aqui é um lugar de exaltação a Deus. Não, ele entra com o chicote já virando a mesa e dizendo na lata o que aquele povo era. E dizendo que eles eram hipócritas, aparência de santos, mas vivendo uma vida corrompida. E aí, o que acontece? Os fariseus, os principais do sacerdote, agora vão querer matar Jesus. É assim, quando você não se curva ao sistema, quem está dentro do sistema quer parar você. Quando você não negocia princípios, alguém quer fazer você parar. Eles querem te matar de qualquer jeito. Eles querem nos matar de qualquer jeito. Não, eu vou calar essa mulher. Eu vou parar esse homem. Não, eu vou fechar a porta dessa igreja. Não, eu vou destruir a família dela, a família dele. Assim fizeram com Jesus. Por quê? Porque o povo estava como? Admirado com os ensinos, com a doutrina de Jesus. E isso preocupava os sacerdotes. Isso preocupava os escribas. Por quê? Porque Jesus estava ensinando a verdade. Aonde tem verdade, a mentira não prevalece. E isso era motivo de preocupação. Por quê? Porque a multidão não seria mais facilmente manipulada pela mão e pelos ensinamentos das doutrinas e as práticas dos escribas e dos principais da sinagoga. Por isso, Jesus era uma ameaça. Eu quero liberar uma palavra para quem vive uma vida de retidão, para quem vive uma vida de submissão, para quem vive uma vida onde não negocia os princípios. Fica tranquilo, porque a perseguição vai vir mesmo. Porque a intenção daqueles que nos perseguem é nos calar. Por quê? Porque sabendo que pregando a verdade, as vidas, o povo que está aí fora não vai ser mais manipulado, não vai ser mais enganado. Então, eu quero liberar uma palavra para você: não tema a perseguição nem as ameaças de morte. Não temam as possibilidades das portas fechadas, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. Só que olha aqui, depois de 24 horas, Babi, vai amanhecer. E o que acontece aqui? Vai amanhecer diferente. Porque a Bíblia é quem diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E essa alegria, ela é refletida através da resposta. Aquilo que a gente não entende hoje, a gente vai entender amanhã. Jesus começa a dar um ensino para os seus discípulos, mas pela manhã vem a alegria da explicação daquilo que Jesus começou a ensinar. Eu acredito que os discípulos não entenderam. Por que o mestre amaldiçoou a figueira se não é tempo de figueira? Ela poderia ou não produzir frutos. O que eles não sabiam é que Jesus estava ensinando para eles. Ela poderia não ter fruto, mas então ela não tinha que ter folha. Ela poderia não ter fruto, mas ela não tinha que ostentar uma aparência de que tivesse. O que Jesus está dizendo? Você pode até não ter, mas assume que não tem. Não fantasia, não burla, não coloca o sofisma, ou seja, não coloca a mentira, não coloca a verdade travestida nas suas mentiras. Jesus agora vai dar a resposta, porque vai amanhecer e eles vão passar diante da mesma figueira. Só que agora Jesus não vai falar nada.
Por quê? Porque Jesus liberou uma palavra. E ele liberou a palavra confiando no Pai. E quem libera a palavra não precisa ter preocupação e ficar vigiando se ela vai se cumprir ou não. Quando Jesus libera a palavra e ele diz nunca mais, ele tem certeza que aquela figueira não vai produzir. Prova, pastora, provo e provo na palavra. Aqui, ó. E passando eles pela manhã, amanheceu, meu irmão. Pela manhã, viram a figueira que estava seca desde a raiz. E é aqui que eu começo a pregar, Babi. Por quê? Porque é aqui que começa a se falar de fé. E passando pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Olha aqui. O que é que traz vida para uma árvore? Não é o galho, não é a folha e nem é o fruto. Nem tão somente o tronco. O que traz vida para uma árvore é a raiz. É a raiz que é responsável da árvore ter vida. É a raiz que manda o comando pro tronco, o tronco que manda o comando para os galhos, que dão ordem para as folhas, que dão ordem para os brotos, que dão ordem para as folhas. Entenda bem, é a raiz que comanda tudo. Agora olha aqui para mim, a gente vê a raiz? A gente não vê a raiz. Por quê? A raiz está escondida. Ela é a base, mas não aparece. Ela está debaixo da terra. E é aqui que Deus fala conosco nessa noite no Papo de Fé. Olha isso aqui. Pela manhã viram uma figueira que estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, esta é a figueira que o Senhor amaldiçoou e ficou seca, está seca. Olha Jesus, olha o que Jesus diz para ele. Olha o que Jesus lhe diz. Tenham fé em Deus. Entenda que a aula que Jesus começou na noite, no dia anterior, agora ela vai ser respaldada. Agora na verdade, o dia anterior foi só o que a gente chama de o prato. Como é que. Quando a gente vai no restaurante lá, que não é o prato principal. A entrada. Foi só a entrada. Quando amanhece, é alegria. Por quê? Porque vem o prato principal, vem o cardápio principal. Olha o que Pedro vai dizer. Essa essa aqui, eu estou reconhecendo. É a figueira que o Senhor amaldiçoou. Ela está seca desde a raiz. O que ele está vendo? Ele está vendo uma figueira tombada com a raiz para fora. Ou seja, se a raiz está para fora e está seca, nunca mais vai produzir fruto. Cumpriu ou não cumpriu o que Deus disse? O que Jesus disse? Cumpriu ou não cumpriu a palavra liberada? Quando ele diz que está desde a raiz, foi aonde o Espírito de Deus falou no meu coração. Minha filha, os seus olhos precisam ver e começar a enxergar pelos olhos da fé o que eu já comecei a fazer. Você não entendeu, né? Eu vou repetir. Minha filha, Deus disse para mim aqui na minha casa, você precisa começar a enxergar com os olhos da fé aquilo que eu já comecei a fazer. Como assim, pastora? Essa árvore, essa figueira não começou a secar da folha, do galho, do tronco para baixo. Ela começou a secar da raiz para cima. Entenda bem, a fé a gente não vê. E existem coisas que Deus já criou, existem coisas que já estão acontecendo, mas nós ainda não conseguimos ver, porque está embaixo da terra como a raiz, mas já existe. Olha isso aqui não está escrito, Babi, à toa. A gente precisa ler a palavra de Deus e interpretar. Podia dizer, a figueira secou, mas olha o que está dizendo. A figueira estava seca desde a raiz. Ou seja, assim como a raiz libera a vida, ela começou a morrer pela raiz. Então entenda isso aqui. Ela ainda tinha aparência, ainda tinha folha quando começou a secar por dentro. E aqui a gente aplica o aprendizado da fé e a gente também aplica para o que a gente aprendeu lá na frente. Tem gente que ainda tem folha, tem gente que ainda tem aparência, mas está secando já desde a raiz. Só que eu quero trazer aqui para o papo da fé. Entenda isso aqui. Existem coisas que já estão acontecendo, mas ainda não estão visíveis aos olhos naturais. Estão acontecendo desde o momento que a palavra foi liberada. Prova, pastor, e prova na palavra. A resposta de Jesus: tenham fé. Aí ele segue dizendo:
Porque em verdade lhes digo, se alguém disser, se alguém reverberar, se alguém abrir a boca para profetizar, se alguém ousar falar, ah, meu Deus, a este monte, levante-se e jogue ao mar. Peraí, ele está dizendo algo impossível. Eu não estou falando de algo que você pode fazer. Eu não estou falando do seu cachorro que é doutrinado e você diz, anda, ele anda, deita, ele deita, senta, ele senta, pula, ele pula. Ele está falando de algo que diante dos nossos olhos humanos não tem vida. Ele está falando do monte, ele está falando da terra. Ele está falando de algo impossível. Entenda bem. Ele está dizendo, se alguém disser a este monte, lance-se ao mar, loucura, crendo no seu coração, e não duvidar, tem que crer, sem duvidar no coração. Ele está dizendo, a boca tem que falar, mas o coração tem que vir junto. O que ele está dizendo? Firmando a lição da figueira. Eu não quero alguém que reproduza. Eu não quero alguém que fale de fé, mas não viva. Tem que vir do coração. O que ele está dizendo? O coração procede à fonte da vida. Eu tenho repetido isso nas minhas mensagens para a gente poder entender que tempo é esse que a gente está vivendo. A gente está vivendo um tempo de impossibilidade. Se a gente esperar a lei da terra, a lei do homem, a Constituição foi rasgada, foi banida. Eu não espero nada. Eu oro para que Deus intervenha. Eu oro como Abacuque, para que Deus tenha misericórdia e o processo dele para com a nossa vida, para com a nação, corresponda. Porque quando ele enviou os caldeus, nação mau e perversa, para tratar com o povo, é porque ele queria purificar o povo. Então ele disse para Abacuque, eu não vou mudar, eu não vou arrancar ninguém da cadeira, vai fazer, porque eu tenho um limite. Mas fica tranquilo, que a justiça minha vai bradar com quem está fazendo. Então, entenda bem, é tratamento de Deus. Então, se eu estou vivendo um tempo em que Deus decidiu tratar a nação, em que Deus decidiu purificar, em que Deus decidiu revelar o que é e o que não é, para que a igreja se posicione e entenda que a igreja tem poder para mudar a situação, então entenda isso aqui. Eu não posso caminhar por aquilo que vejo. Eu não posso caminhar pela minha conta bancária. Eu não posso caminhar pela minha família sacerdotal. Eu tenho que caminhar num relacionamento com Deus. E o que é que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Não adianta ser como essa figueira, ter folha e não ter fruto. O que ele está dizendo? Não adianta falar se o coração não crê. Não adianta pregar. Ou seja, vamos lá, pregar qualquer um pode pregar, minha irmã. Pega aqui o texto e recita ele. Mas se você não tem fé para aplicar na sua própria vida, primeiro o Senhor faz em nós para depois fazer através de nós. Ele não vai fazer nos outros o que ele não fez em nós. E aí ele vai dizer para os discípulos, não adianta falar. Tem que dar ordem para o monte se lançar na água, mas tem que crer no coração. Ele está dizendo aqui, sem duvidar, assim se fará o que se diz. Então ele está ensinando. Aí ele segue dizendo no 24. Por isso digo a vocês, tudo não é alguma coisa. É tudo, Babi. Meus irmãos que estão nessa live, é tudo. Não é um terço, não é um quarto. Isso aqui não é contrato humano. Assim, faz assim, e aí 50% para mim, 50% para você. Olha, vamos fazer uma sociedade aqui, vamos abrir uma empresa. Olha, não pode fazer retirada durante 3 meses. O capital de giro é X, o capital de retirada de lucro vai ficar 15%. Não, ele está dizendo, entra lá no secreto, entra em oração com o Pai, e tudo que pedir em oração, creia que já o receberam. Olha a chave aqui, Babi. A chave está aqui. Jesus está dizendo, ora. É loucura, mas ora. Não está dizendo, é loucura, mas vai lá no irmão fulano de tal. É loucura, mas espera o partido tal. Não. Ora. Fala com o dono da terra. Fala com o dono de tudo. Ora. O que ele está dizendo? Hebreus 11:3. O que diz Hebreus 11:3? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que não se vê, de modo
que o que se vê não foi feito do que se era visível. O que que Deus está dizendo? Na oração acontece coisas e vem respostas que os nossos olhos não veem. Pastora, prova a figueira. Seca desde a raiz. Por baixo aqui, ó, ninguém viu. Mas secou da raiz e tombou toda. Seca desde a raiz. Coisa que a gente não vê. A gente só viu quando tudo aconteceu. Aí ele vai dizer, olha, o mundo foi formado do que não era visível, foi formado pela palavra. Olha o que Jesus está dizendo. Para os que têm dificuldade da aplicabilidade do Antigo Testamento, quero só te lembrar, querido, eu estou lendo o Novo Testamento, o Evangelho, foi o próprio Cristo que disse, tudo o que pedires em oração, creiam que já receberam. Olha a chave aqui. Esse receberam, eu fui pesquisar, não sou boa de português, mas o Espírito de Deus, ele pensa umas palavras e me bota para pesquisar. Aí eu fui pesquisar onde? Que às vezes a pessoa fala, que revelação nada. Está na literatura da língua portuguesa, daquilo que eu entendo, porque Jesus vai falar da forma que você entende. Fui pesquisar o que essa palavra receberam. Receberam com a M no final, é relativo a uma situação passada ou que já foi concluída. O que é isso? É um verbo, é a terceira pessoa do plural, o pretérito perfeito. Olha aqui, que até naquilo que eu entendo, ele demonstra a perfeição. Receberam algo passado ou que já foi concluído. É a terceira pessoa do plural. Ou seja, isso aqui é coletivo. Ele não está falando para um, ele está falando para todos que estão ali, está dizendo, está em posse de quem acreditar. Receberam eles, elas e vocês. Quem crê, meu irmão, receberam. Crê que já receberam. Pretérito do perfeito, o que é isso? Referente ao passado. Ou seja, creia que já aconteceu. Não vai acontecer, já está pronto. Quando a palavra sai, já aconteceu. Jesus está dizendo, você está atrasada, já está pronto, só toma posse. Eu já fiz. Está lá no passado. Ou pode ser também pretérito mais que perfeito, referente ao passado do passado. Jesus está dizendo, eu só queria que você viesse até aqui, mas já está pronto, ó. Já tem um tempo. Eu só estava esperando você posicionar e liberar a palavra e tomar posse. Alguém está entendendo que profecia é essa? Alguém está entendendo, rabacatá, rabaxê, que palavra é essa que está entrando dentro da tua casa? Alguém está entendendo que palavra é essa que está botando em movimento esse ministério parado? Alguém está entendendo que palavra é essa que está abrindo porta que diante de você estava fechada? E Deus dizendo, olha, já está pronto há muito tempo, eu só esperei você entrar e falar comigo. E já está pronto. Olha aqui, receberam a M. É diferente, Babi, de receberão. Tio. Por que receberão é o quê? Relativo a uma situação de possibilidade futura ou incerteza. Ou seja, é a terceira pessoa do plural do futuro do indicativo do verbo. Jesus está dizendo, minha filha, pelo amor de Deus, em mim não há impossibilidade ou incerteza. Por quê? Porque eu não trabalho com a incredulidade. Comigo eu só espero que você libere a palavra. Eita. E quando eu olho isso aqui, eu entendo que fé, para a gente terminar, não é crença. Porque crença é passiva. Por que, pastora, crença é passiva? É aquilo que alguém não faz nada por si. Ela está sempre esperando que alguém faça. É alguém que é apática, indiferente. Deus já liberou a palavra, mas ela está indiferente à promessa. Ela está apática à promessa. Ela não consegue, ela é passiva. Ela espera tudo na mão. Ela acha que o anjo vai descer com a caixa pronta. Ela acha que vai... E ela acredita que não precisa fazer nada. O milagre está ali, mas ela é passiva. Fé, ela é ativa. Fé, a gente não espera acontecer. A gente já crê. Um exemplo básico. Pedro, quando vai falar para Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Não tinha chão, era água, mas Jesus falou, vem.
E quando Jesus diz vem, ele desce do barco acreditando que vai pisar em quê? Sobre a palavra. Quando ele pisa, vira chão. Você consegue entender isso aqui? A fé é ativa, a fé te faz andar. A fé te faz andar. Então eu quero terminar essa live liberando essa palavra para você. Se movimente profetizando, se movimente orando, liberando a palavra, crendo que já receberam. Libera oferta de gratidão, libera já o culto de ação de graça, porque Jesus partiu o pão e deu graça no pão que partiu. Antes de tudo e qualquer coisa, a gente precisa se mover pela fé. E quando a gente vai ler esse texto, a gente vai entender que isso aqui é fé. Só que aí no último versículo, Babi, ele revela que só tem uma coisa que obstrui esse milagre de acontecer. Só tem uma coisa que engessa da resposta descer. É o que está no 25. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem. Para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe a ofensa de vocês. Aí ele segue no 26. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará a ofensa de vocês. Jesus. Esses dois últimos versículos é para alguém que precisa desprender, que precisa liberar, porque no papo de fé não cabe ressentimento. No papo de fé não cabe entulho, não cabe história velha, não cabe trapo de imundícia, porque a fé não é medíocre nem miserável. A fé, ela é rica. A fé move montanhas, a fé nos faz prosperar, a fé cura, a fé não adoece. Então alguém aí nessa live precisa, entender que o que de repente está obstruindo a resposta do seu milagre é desprender o coração. Se de tudo que eu falei, você esqueceu alguma coisa, eu quero te lembrar. Quando você tiver medo de algo, lembra que o que sustenta uma árvore linda e bela por fora, com seus frutos, é a raiz. E lembre-se dessa figueira, que ela secou desde a raiz. A palavra que Deus liberou já estava acontecendo, só que ninguém estava vendo. Só viram quando ela estava totalmente tombada. Existem coisas que Deus já fez pela sua vida e que você ainda não viu. Venha, caminhe pela palavra. É tudo que você precisa. Papo de fé, tenha fé. Deus abençoe. Minha amiga, que forte, que profunda essa questão da raiz, isso é muito sério. Olha, gente, há pessoas que começam a fazer propósitos de oração. Enquanto você falava, assim, deixou me trazendo tanta coisa aqui na minha memória. Às vezes as pessoas estão fazendo propósitos de oração, estão jejuando, estão buscando na palavra uma resposta, uma direção, mas porque ainda não viram, elas desistem. Elas param, elas retrocedem, elas voltam atrás. E, gente, eu sempre falo isso, Deus trabalha na raiz. E a raiz ninguém vê. Às vezes você está orando pelo teu marido, está orando pelo teu filho, está orando pela tua família, pelos seus amigos, e você ainda não está vendo nada, mas você tem que crer, tem que ter fé, tem que confiar de que Deus está colocando o remedinho, Ele está colocando tudo que é necessário lá na raiz, no oculto. Tem corações aí que já estão se movendo, que já está tudo preparado. Jesus, isso é muito profundo, amiga, muito profundo. Meu Deus, olha, e da mesma forma, tudo de ruim também começa na raiz. Na raiz. E é tão interessante que há uma raiz muito profunda na nossa vida chamada pensamento. Verdade. Tudo que a gente pensa provoca um sentimento que faz a gente agir. Ou parar. E ninguém vê o que está aqui. Verdade. Às vezes a gente está... enfim, tá com uma aparência, né, cheia de folhas, a gente tá bem bonita, tá bem cheia, mas aqui, tá doente. Isso. Tem lepra, sabe? Já tem insensibilidade, a gente não se importa mais, a gente não tá nem aí. A lepra, gente, falando sobre lepra, uma das principais características dessa doença é a insensibilidade.
E a pessoa só percebe que há alguma coisa de errado quando a insensibilidade aflora. Não sente aquela região, tem alguma coisa errada aqui. Ei, tudo começa na raiz. Tudo de bom, tudo de ruim. Então, você não precisa ver, você não precisa entender, você só precisa crer. E eu tenho dito também aqui, minha amiga, tenho falado muito aqui nas lives sobre gratidão antecipada. Eu achei muito lindo quando você falou, a gente precisa agradecer antecipadamente, agradecer com essa convicção, com essa fé, com essa ousadia de que, gente, já está feito. A parte de Deus já está feita. A única coisa que impede o que Deus já fez de se manifestar na nossa vida é o nosso posicionamento errado. Verdade. Por que às vezes a gente está há 20 anos esperando uma bênção, uma promessa? Ei, talvez é um posicionamento que precisa ser alinhado na tua vida. Muitas vezes é só isso. Tem vezes que é um tempo mesmo que a gente precisa esperar 20, 30 anos, ok, Deus está trabalhando em muitas coisas. Mas a maioria das vezes é o nosso posicionamento que precisa ser alinhado. É a nossa visão, é a nossa maneira de pensar. Olha, antes de fazer o milagre por você, Deus quer fazer o milagre em você. Eu falo isso demais aqui. Amiga, muito profunda a tua palavra, muito forte, muito séria. Tenho certeza, o pessoal está falando, é resposta de Deus, é verdade, é desse jeito. O pessoal está colocando aqui porque foi resposta do céu. Como é importante. Olha, eu costumo dizer também, gente, que você só está autorizado a retroceder e a desistir se você perceber que está na direção errada. Se você perceber que está fora do propósito, se você perceber que está fora do foco, aí você está autorizado a recomeçar da maneira certa. Agora, se não é isso, rasteja, mas avança. É isso aí. Não consegue correr, caminha, não consegue caminhar, rasteja, mas não para. Mas não para. Vai nessa fé, Deus é contigo. A parte de Deus já está pronta, já está feita desde o início. E outra coisa, amiga, que você falou aqui, que eu acho muito importante a gente dar mais uma martelada, o poder da palavra. Poder da palavra. Tudo foi criado pela palavra. Ai, como a gente se auto-sabota. Como a gente usa os nossos lábios para amaldiçoar a nossa própria vida. Não é? Os nossos próprios sonhos. Falar, não creio, não dá, não posso, não é para mim. E é isso, aí você vai parando, você vai se enterrando. Eu imagino uma areia movediça. Cada vez que a gente diz não é para mim, não posso, não dá, a gente vai se diminuindo, diminuindo. E aí a gente se sente pequena. Aí o complexo de inferioridade entra. E aí a gente vai ficando atolada. Quando, na verdade, a gente deveria dizer é para mim, eu sou filha, eu tenho um pai, eu tenho uma identidade. Eu, na minha força, não posso, mas na força do Deus eterno, poderoso, eu posso. E aí é combustível, o carro vai mudando de marcha. Eu costumo dizer, eu gosto muito de dirigir, e aí você vai pegando, quando você pega uma estrada boa, e a nossa vida é uma estrada boa, porque a Bíblia diz em Jeremias 29, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o que Jesus está dizendo? A vida é uma estrada boa. Quando a gente pega uma estrada boa, a gente engata ali. Se o carro é automático, você vê que na facilidade ele vai passando a marcha e a gente vai só, ó, chega uma hora que a gente vai só mantendo. Como é que a gente mantém? Como é que a gente mantém? Eu cheguei até aqui no nome de Jesus. Não era nem para eu estar aqui, mas ele me trouxe aqui. A mesma força que me trouxe vai me levar e vai me manter. E a gente vai desfrutando da viagem. E aí a gente vai vivendo, né, as maravilhas. Isso é fé. Mas o problema é que a gente fica, não tem, não dá. A gente fica como um carro quebrado, atolado na areia movediça. E se auto-sabotando, atrasando as promessas. Ei, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma preguiça. Chegou uma determinada fase da caminhada que eu falo assim, não, Deus, eu não quero atrasar, não. Ai, meu Deus, ir lá pro final da fila da bênção, não quero, não, Jesus. A gente precisa acelerar os nossos passos. A gente precisa avançar. Você não precisa entender, eu repito aqui, você não precisa ver, você não precisa nada, você só precisa confiar, crer, obedecer, porque tudo isso é um ato de confiança. E no início da live, eu falei aqui, né, comentei sobre o versículo, o Salmo 125, que diz, né, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E a gente precisa ser assim
permanecer. Eu falei aqui no início, você pode chorar, mas não pode viver chorando. Você pode até se entristecer, você é humano, mas não pode viver triste. Você tem que Você vê avançar. você vê o interesse de Deus em enfatizar, né? Permanece para sempre. Podia terminar em permanece, porque permanecer já está dizendo, né? Vai ficar. Mas ele está dizendo, ó, se você não entendeu permanecer, eu vou colocar uma palavra aqui que você vai entender, para sempre. Não tem alteração, né? Não tem mudança. É constância. Constante, A todo decisão é dia. nossa, né, minha amiga? Aí você Só lembra de não Daniel, avança. né? Muda rei, muda estação, mas o Deus de Daniel foi com ele quando ele era jovem, quando ele ficou adulto, quando ele ficou velho, mudou tudo, só não mudou a palavra que estava sobre ele, né? Meu Deus, é demais. E como a gente pode caminhar seguro, né? Como a gente pode avançar certo da vitória? É porque a gente esquece. A gente dá Esquece. mais ouvido às vozes contrárias do que à voz de Deus. Verdade. Só que a partir de hoje, essa live vai ser um divisor de águas na minha e na Em tua vida que nome está de aqui com a Jesus. gente. No nome de Jesus, pastora Raquel, ela não foi só uma voz profética, que ela foi voz de Deus, dando direção, despertando, trazendo avivamento para as nossas vidas. Papo de fé, gente, é coisa séria, transforma, fortalece, impulsiona. E eu falei aqui, eu profetizei, e eu continuo declarando que você vai sair daqui diferente da forma que você chegou. No nome de Jesus. Pastora, ora com a gente, para a gente finalizar, por Ora, favor. Pai, Aleluia. eu quero te dar glórias, eu quero te dar graças, eu quero te dar o louvor, eu quero render a ti ações de graça pelo teu amor, pela tua fidelidade, porque o Meu Senhor Deus. nos entregou uma ferramenta para alcançar vidas, ó Pai. Com um propósito, Senhor, de vidas que se afastaram, de vidas que não conseguem caminhar, de vidas que precisam, ó Pai, de uma direção, de uma palavra. Essa ferramenta chamada internet, aonde muitos querem deturpar, mas nós estamos usando para a glória do teu nome. E tu entregou esse trabalho para a tua serva, Papo de Fé. E aqui, Senhor, o assunto não é outro, senão que Jesus está vivo, é vivo, que manifesta milagres, que faz sinais e prodígios, que ainda cura, que há poder na palavra, que é a verdade que liberta e que é o único caminho. A tua palavra foi liberada. Eu quero te pedir que em cada vida aí representada, em cada família, em cada lar, em cada ministério, essa palavra, Senhor, seja o alimento. Essa palavra vá, Senhor, como um fortalecimento para aqueles que estavam abatidos, como sustento, como alimento para aqueles que estavam com fome, como água, Senhor, saciando a sede dos sedentos. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito de incredulidade, que tudo que estava amarrado nessa casa, todo projeto paralisado, tudo que estava deixando essa vida amarrada, Senhor, levando ela para um campo distante, Senhor, do propósito original, nós denunciamos nessa noite e repreendemos agora toda palavra que o céu não liberou, toda sentença contrária, e manifestamos agora, declaramos agora a manifestação do seu poder. É sobre a sua palavra que oramos, é pela tua palavra que clamamos, é pelo sangue precioso de Jesus que clamamos agora, para que essa palavra coloque em movimento, para que essa palavra comece agora a se mover nesse coração, fazendo com que a musculatura desse coração comece a funcionar de forma correta, que toda obstrução nas válvulas mitrais, nas válvulas cardíacas, que todos os sintomas de arritmia espiritual seja repreendido em nome de Jesus. Esse coração seja fortalecido, esse coração creia, Senhor, na palavra liberada e na palavra reverberada. Com esta palavra que haja restauração dos casamentos, que haja libertação das mentes cativas, que haja salvação para aqueles que estão distantes da sua presença, que haja resposta ainda dentro dessa semana. De milagres dentro dessa empresa, de milagres na vida financeira, que haja milagres na vida ministerial. Essa pessoa que não acredita, essa pessoa que estava aprisionada, que os seus olhos sejam abertos e que essa palavra comece, Senhor, a trazer movimento ao que estava parado, que toda atrofia espiritual seja repreendida agora. Como o Senhor chamou aquele homem para o meio e deu ordem para que ele esticasse as mãos, seja assim através dessa palavra. O Senhor traga essa família, o Senhor traga esse ministério, traga essa mulher, esse homem para o meio, para o comprometimento com o evangelho, para o relacionamento para com o Senhor. Que haja sinais na terra, porque tu é Deus que faz maravilhas.
O Senhor é Deus que se manifesta em sinais. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e convicção das coisas que se esperam. Restaura os sonhos e, em nome de Jesus, destrói agora, pelo fogo do Espírito, todo roubador de sonho, todo demônio que vem trazendo letargia, desistência e história mentirosa sobre essa vida, sobre essa família, sobre essa área específica da vida dessa pessoa que ficou até agora nessa live. Senhor, o papo é de fé e nós oramos em fé para que haja milagres. Eu quero te agradecer pela vida da Babi Rangel, quero te entregar seu filho, seu esposo, seu lar. Eu quero te entregar o ministério que o Senhor confiou. Reveste a sua filha, cobre ela com teu sangue, cerca ela com teu fogo e bisunta ela com teu azeite, com teu óleo. Cerca a sua casa, nenhuma retaliação do inferno prospere sobre ela, mas toda palavra que veio do céu, da sua boca a respeito dela, se cumpra. E em nome de Jesus, ela veja resultados da sua obediência e da sua entrega. Assim nós oramos, ó Pai, por cada vida. Assim eu te agradeço pela minha vida, te agradeço pela palavra revelada, decretando, ó Pai, em nome de Jesus. Está para terminar mais um dia, mas vai amanhecer, vai iniciar um novo dia. E que esse dia venha com manifestações da semente plantada hoje da sua palavra. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, que presente do céu, minha amiga. Te amo muito. Ai, que delícia. Por mim, virava vigília aqui, ó. A gente ia até de manhã, porque é bom demais te ouvir. Deus te usa demais, é muita unção, é muita bênção. Obrigada pelo teu carinho e pelo teu sim, sim de sempre. Te amo. Que Deus te abençoe. Gente, vamos só fazer um nosso print. Deixa eu desativar os comentários, marquem a gente. Ai, deixa eu fazer um coração para minha amiga. Ai, gente, nos marquem, nós vamos repostar. A live vai ficar salva, gente, por 24 horas aqui no Insta, mas depois ela vai ficar salva na íntegra pelo canal do YouTube. Vocês vão poder assistir, porque às vezes o Insta tá deletando os conteúdos, sabia, minha amiga? Eu posto, some do feed. Né? Eu falo, Jesus, eu postei um reel, já tinha entregue um monte, que pena, e tem que postar de novo, aí vai bem devagarzinho. Então, para evitar da gente perder bênçãos como essa aqui, eu estou jogando lá pro canal do YouTube. Então, 24 horas vai estar aqui. Depois vocês corram lá, o link está na bio, se inscrevam, porque tudo que acontece no Papo de Fé agora também está lá no YouTube para abençoar a tua vida. Amém. Amiga, vai lá, te amo. Beijo. Ai, meus amigos, que live. Eu confesso que a cada semana o meu coração transborda de expectativa pelo Papo de Fé. Semana que vem teremos mais live com testemunho. Olha, vocês vão amar. Tenho certeza, vai ser um Papo de Fé diferente, abençoado. E eu espero vocês. Vai acontecer também na segunda-feira, mas eu vou confirmando tudo com vocês aqui pelos stories, pelo feed. Então fiquem ligadinhos. Nós estamos conectados e vamos avançar, porque Deus, gente, tem se manifestado no nosso Papo de Fé. E se eu fosse você, eu não ficava de fora, não perderia nem uma gotinha do que Deus tem derramado aqui a cada semana. Ai, Dalvinha linda, você tá aqui, Lu. Ai, gente, tanta gente linda aqui, que Deus abençoe muito vocês. André, manda beijo pra Bianca, meu amigo. Ai, que saudade de vocês. Tamires, Deus te abençoe. Giovana, que tá entrando aí, Deus abençoe vocês. Gente, não percam, tá? Semana que vem mais Papo de Fé, mais Voz de Deus, mais Céu Baixinho. Vai dar tudo certo, vai ser bênção. Deus é contigo. Não desanima, não desiste. Lembra, não esqueça disso. Deus trabalha na raiz. Não desista da tua família, por mais que você não esteja vendo, por mais que você ainda não esteja contemplando o teu milagre. A obra já começou. Desde o primeiro dia que você pensou em clamar por esse alvo, por esse projeto, Deus já está trabalhando, Deus já está operando. Ativa os olhos da fé, no nome de Jesus. Beijo, que Deus te abençoe e abençoe a tua casa, a tua semana, a tua vida. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.
E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.